Muito bem, meninas, dando continuidade então aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o humor do líder. Se eu pedir para você puxar na sua memória algum líder que foi uma referência para você, alguém que teve um impacto realmente importante na sua vida, como é que você vai descrever essa pessoa? Essa pessoa era uma pessoa alegre, que tinha interações positivas com você, ou essa pessoa era uma pessoa mal-humorada, chata, irritada, que brigava com você, né? Normalmente, pessoas que geram transformações positivas na nossa vida, que geram impactos positivos na nossa vida, são pessoas alegres, bem-humoradas, são pessoas de uma energia contagiante, né? Então, quando a gente fala sobre o humor do líder, aqui é mais importante que a gente comece a ter consciência, né? É a conscientização sobre o nosso papel, sobre o impacto que nós geramos nas pessoas, nos ambientes, né? E a importância, a necessidade da gente fazer com que essas interações sejam positivas, né? Que a gente inicie uma interação com uma intenção positiva, né? Que a gente não faça tudo no automático, né? Que a gente tenha de fato essa consciência sobre a nossa responsabilidade. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre o ciclo, sobre o ciclo negativo, ou ciclo da negatividade, alguma coisa assim, que fala: o homem estava no trabalho e brigou com o seu chefe. Ele chegou na casa dele e brigou com a esposa. A esposa brigou com o filho brigou com um colega na escola. Esse colega da escola brigou com a professora chegou na casa e brigou com a filha. E assim vai indo, um ciclo de negatividade, né? Então é óbvio que a gente não é responsável por tudo de ruim que acontece nesse mundo, graças a Deus, mas a gente tem sim uma responsabilidade importante, né, em manter os ambientes leves, em manter os ambientes mais agradáveis, em fazer com que as pessoas saiam de uma interação com você melhores do que elas entraram, que elas tenham essa referência de que você consegue trazer essa positividade, né? Que você entre num ambiente e deixe ele melhor do que ele estava antes de você chegar, e não o contrário disso, né? Muito provavelmente você conhece, né, pessoas, líderes que são super malquistos por todos. As pessoas preferem que o líder fique em casa, que não chegue, que não venha para o trabalho, né? A gente conhece essas pessoas, né? Então, o apelo aqui é: não seja essa pessoa, né? Tenha consciência do impacto que você tem nessas relações, nessas interações, e por isso a pergunta sobre e por isso a reflexão sobre gostar de pessoas está linkada com essa reflexão aqui, né? Porque quando a gente gosta da interação com pessoas, fazer com que essas interações sejam positivas é um caminho mais fácil, tá? Gente, a gente não tá todo dia bem, né? Eu falei sobre a psicologia tóxica da positividade, né? Tem dia que a gente tá de mau humor, tem dia que a gente brigou com o marido, com o namorado, com a namorada, com o companheiro, tem dia que aconteceram coisas, a vida acontece. Todo dia tem alguma coisa acontecendo na nossa vida. E nem sempre a gente tá super bem. Nem sempre a gente tá super feliz. Nem sempre a gente tá a fim de interagir positivamente com todas as pessoas. Neste dia, se você puder, se você tiver essa abertura, se você tiver esse espaço, não vá trabalhar. Tem dia que você está na TPM,
Você está muito brava, está muito chateada, está muito irritada. Aprenda a conhecer o seu corpo, aprenda a conhecer as suas emoções e faça as escolhas com base nisso. Escutem, gente, isso é muito importante. Estou muito mal, estou muito irritada, estou muito mal-humorada. Não vou para o trabalho. Faço uma atividade remota, trabalho da minha casa. Eli, mas não dá, lá na empresa que eu trabalho não tem abertura para fazer home office, eu tenho que ir. Ok, tem que ir. Neste dia, cancele suas reuniões. Não faça muitas interações com as pessoas. Evite um contato humano. Gente, é sério, tá? Faça escolhas positivas para que os relacionamentos sejam positivos, para que as interações sejam positivas. Eu até escrevi aqui, vou compartilhar aqui. Nós podemos e devemos sim buscar conduzir nossas interações de forma positiva. Deixar os ambientes mais alegres, leves e ajudar no desenvolvimento das pessoas de maneira gentil e genuína. Iniciar o fluxo positivo das interações e gerar um impacto positivo na sociedade. É muito importante estarmos conscientes disso, interagirmos de maneira consciente e responsável com as pessoas no nosso dia a dia. Então isso é muito importante que a gente comece a observar o impacto que nós temos nos ambientes, como nós estamos interagindo com as pessoas e que essas interações sejam interações positivas, porque nós temos sim muita responsabilidade sobre isso. Agora, ele não tem jeito, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que fazer alguma coisa e eu não tô bem, mas eu preciso fazer, não tem jeito. Não tem jeito? Então você vai ter que fazer o que esse homenzinho tá fazendo aqui. Trocar a mascarazinha e trocar a mascarazinha de chateado e colocar a mascarazinha de feliz. Nossa, mas você tá falando que a gente não pode perder a nossa essência, que a gente não pode deixar de ser quem a gente é e agora eu vou ter que colocar uma máscara? Vai. Gente, vai ter que colocar uma máscara, sabe por quê? Porque ninguém tem bolhufas de patovás a ver com os seus problemas. Os seus problemas são seus. E aí vem a primeira luz importante que se você ainda não descobriu, você vai descobrir agora. O mundo não gira em torno do seu umbigo. O mundo é muito maior do que os nossos problemas. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por situações difíceis e todo mundo tem que avançar mesmo assim, Então, não deu para ficar em casa, não deu para restringir o contato com os coleguinhas, tem que fazer? Então faça bem feito. Veste a sua máscara de positividade, ninguém tem nada a ver com os seus problemas. As pessoas com quem você vai interagir não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma culpa sobre o que está acontecendo com você. Ainda se tivessem, você não deveria tratá-los com mau humor, com rispidez ou com nada disso. Então, é importante que a gente tenha essa conscientização, tá, gente? Não tem jeito de reverter aí, Tenho que ir, então eu vou ter que... Inclusive, tem um vídeo que circulou recentemente no Instagram, que era de um professor que estava na porta respirando para entrar numa sala de aula. E nitidamente ele não estava bem, ele não estava assim super feliz. E ele faz um exercício ali de respiração e aí ele entra na sala. E aí quando ele entra na sala, ele entra feliz, dando bom dia para todo mundo e, Por quê? Porque todos aqueles alunos que estão ali naquela sala vão ter aquela hora de contato com ele. Ninguém ali tem nada a ver com o que está acontecendo na vida pessoal dele, o que aconteceu uma hora atrás.
né? Então a gente precisa começar a entender que a vida não é só sobre nós. A vida é sobre, e principalmente sobre os outros. Ah, mas toda a vida eu só pensei nos outros, eu nunca pensei em mim, agora eu comecei a pensar em mim. Nós vamos falar sobre isso, a gente vai falar sobre autoconhecimento, tem bastante coisa para a gente discutir ainda, mas aqui especificamente nesse slide, a minha mensagem é: tenha consciência, tenha responsabilidade e tenha intenção. Faça um exercício de respiração, faça um exercício de meditação, leva uma garrafa d'água, pensa 5.000 vezes antes de falar alguma coisa. É muito importante que as suas interações sejam interações positivas, porque você vai marcar a vida das pessoas para sempre com base em como você as tratava, tá bom? Muito bem. Dando sequência aqui, então, vamos falar agora sobre uma reflexão, mais uma reflexão. Nós estamos bem reflexivas. Pergunta: por que você faz o que você faz? Quais são as suas motivações? Você trabalha hoje só por uma questão financeira? Só pela sua remuneração? Pelo seu status? Pelo seu desenvolvimento? Você trabalha porque você quer ajudar os outros? Por que hoje você faz o que você faz? Essa é uma reflexão muito importante, gente, porque isso vai determinar a qualidade das suas entregas. Ter consciência do porquê eu faço o que eu faço determina a qualidade das minhas entregas. Se eu quero ser uma líder de alta performance, uma líder de excelência, eu preciso ter boas entregas. Então, ter clareza do meu propósito, do porquê eu faço o que eu faço, é fundamental nesse momento. Nós vamos chegar lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui um conceito que, se vocês nunca ouviram falar, vocês vão... a gente vai poder discutir sobre isso um pouquinho, que é sobre o conceito da nova riqueza. O que é a nova riqueza? A nova riqueza fala sobre o que é considerado como valor para as pessoas hoje, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho nas gerações anteriores a nós, dos nossos avós, dos nossos pais, né? O valor estava em acumular patrimônio, né? Construir alguma coisa durante a vida, né? Trabalhar muito para poder aproveitar essa vida quando a gente aposentasse. Né? Então era esse o conceito, né? E as pessoas davam muito valor para bens, né? Para casa, para carro. Isso era a riqueza das pessoas, né? E trabalhavam ali a vida toda e quando se aposentavam iam poder curtir um pouco quando isso era possível, quando a aposentadoria permitia. Hoje as pessoas querem viver a vida, querem aproveitar a vida enquanto vivem. A gente não quer mais postergar o prazer, o descanso para a aposentadoria. A gente quer viver isso durante a nossa vida, né? Isso é uma mudança muito expressiva nos valores da sociedade, né? E aí vem aqui um pouquinho da explicação da nova riqueza, os conceitos, né? Que fala sobre a questão de mobilidade geográfica, que as pessoas dão valor a poder trabalhar de qualquer lugar, não ficar preso, né, num escritório fixo. As pessoas dão valor para o tempo livre, tempo de qualidade, tempo livre e qualidade de vida. Então, poder priorizar ali o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, não ter mais aquelas jornadas super longas, exaustivas, né? A questão da autonomia financeira, então buscar formas alternativas de renda, para que a gente possa ter uma renda passiva. Experiências acima de posses, né? Então, experimentar coisas novas, né? Viajar,
viver novas experiências tem mais valor do que acumular bens materiais. E a questão do propósito e impacto, né? Trabalhar com algo que traga realização pessoal, né? Que gere impacto positivo no mundo. Então, esses são os pilares aí do que é a nova riqueza, do que é considerado como importante, como valor hoje para as pessoas, né? Então, a questão do propósito, ela é fundamental para que a gente comece a nossa construção de alta performance, tá? Então, vou dividir aqui de novo para vocês, para que fique mais fácil de ler, né? Qual é o seu propósito? O conceito de propósito vai além das metas pessoais ou profissionais. Ter um propósito significa estar conectado a algo maior, a uma razão que dá sentido às nossas ações diárias. Líderes movidos por propósito não apenas atingem resultados, mas também transformam as pessoas e as organizações. Eles guiam suas equipes com clareza, autenticidade e inspiração, gerando engajamento e alto desempenho. Propósito é uma combinação de 3 elementos: missão, o que você faz e por que você faz; paixão, o que te motiva e te energiza; e impacto, a diferença que você causa no mundo. Então, quando a gente fala aqui sobre encontrar o nosso propósito, né, tem aquela pergunta, né, que muitos coaches fazem, né, que é: o que você faria se dinheiro não fosse um problema para você? Né? Quais seriam as suas atividades? O que você faria até de graça? O que você faria sem cobrar nada? Né? Quando eu comecei o meu processo de mentorias, né, eu comecei num programa voluntário. Então, eu gostava tanto dessa atividade, né, era tão importante para mim, que eu fazia de graça. E eu doava não só as horas da mentoria, mas todas as horas de preparo, todas as horas de lição de casa, todas as horas antes e depois de cada sessão. Então, assim, eu construía todo um movimento ali, né? Organizava um espaço na minha agenda para poder acomodar as mentorias, porque era uma coisa que eu amava fazer. A hora passava assim que eu nem via que eu estava fazendo, que eu estava trabalhando, né? Então, essa é uma boa dica para a gente começar a entender se a gente está no caminho certo, né? Se a gente está fazendo o que a gente mais gostaria de fazer, né? Você hoje gosta do seu trabalho? Você gosta do que você faz? Pode ser que você ainda não esteja na empresa dos seus sonhos, no cargo dos seus sonhos, né? Mas você tá na trilha. É importante fazer essas reflexões, tá bom, meninas? É muito importante, porque quem não gosta do que faz, não faz bem feito, tá? Então, assim, ainda que você não esteja plenamente satisfeita, né, com o seu cargo, ou com a sua empresa, ou com o seu time, ou com o seu chefe, faça como se você estivesse amando. Faça o melhor que você pode fazer. Faça com zelo, faça com carinho, faça com atenção, com cuidado, com amor. Porque é aí que você começa a transformar o seu caminho. As portas começam a se abrir. Eu vou contar mais uma história aqui, um exemplo, né? Eu fui pedir um café esses dias numa cafeteria próxima aqui da minha casa, famosa, e a atendente estava super mal-humorada. Ela estava lá no canto, no celular, e ela viu que eu estava no balcão esperando, e ela continuou no celular. Aí ela olhou umas 2 vezes, ela levantou os olhos para cima, suspirou, falou: puxa,
Achei que ela ia embora, talvez, né? Não foi embora, vou ter que ir lá atender. E aí ela veio me atender. E aquele atendimento foi super seco, super frio. Ela nem olhou pra mim, ela não, né? E aí ela entregou o café, eu pedi o café, ela entregou o café e tudo bem, né? Teve um outro momento, depois que eu peguei o café, eu sentei numa mesinha e eu escutei ela falando, né, com uma outra atendente, que ela não tinha passado numa vaga, num processo seletivo que ela estava concorrendo. Então, provavelmente era por isso que ela estava muito frustrada, provavelmente foi por isso que ela me atendeu tão mal naquele momento. E aí eu fiquei pensando, né? Eu não sei qual era a vaga, qual era a posição que ela estava tentando, qual era esse processo, mas muito provavelmente ela não gostava do trabalho dela, ela não estava feliz naquela posição, e tá tudo bem a gente não gostar, gente. É esse desconforto que faz com que a gente busque o movimento, né? Então não é porque, eu não sou obrigada a gostar do que eu não gosto, né? Mas eu sou obrigada a fazer o meu melhor. Eu preciso entregar o melhor que eu posso, mesmo se eu não estiver gostando, tá? Por quê? Fiquei pensando, vamos supor que essa posição que ela estivesse buscando fosse uma posição de secretária. Um exemplo, tá? E vamos supor que eu fosse uma pessoa ali que estivesse naquele momento buscando uma secretária. E ela viesse e me atendesse com alegria, com bom humor, que ela olhasse para mim, que ela tivesse uma prestação de serviço, que ela se colocasse a serviço e que aquela relação fosse boa, que ela se comunicasse comigo. De repente ela poderia até falar sobre essas ambições e a gente poderia trocar essas informações e eu poderia oferecer a posição para ela. Vocês entendem que às vezes as coisas podem acontecer por caminhos que a gente não espera, que a gente nem imagina. Então, ter boas relações então fazer muito bem feito o que a gente faz é fundamental. Então, por isso que gostar de pessoas, gostar do que você faz e ter clareza, né? Tentar conectar se o que você está fazendo hoje ou o que você está buscando está no caminho do seu propósito, se faz sentido isso para você, tá? Tudo isso, gente, precisa estar alinhado para que a gente possa fazer com toda a entrega que a gente pode dar, tá bom? Falei bastante sobre esse tema porque eu acho que era bastante relevante. Aqui eu tenho 3 livros de recomendações, indicações, tá? Que é para ajudar a gente nessa busca, né? Com relação ao nosso propósito. Então, um deles é O Encontre o Seu Porquê, do Simon Sinek. O Propósito da Sua Vida, né? Do Lozier. E Uma Vida com Propósito, do Warren. Tá? Então, são 3 livros que ajudam a gente a refletir e a entender se a gente tá ou não nesse caminho aí de encontrar o nosso propósito. E se não tá, eles ajudam a gente a começar a construir isso, tá bom? Muito bem. Perguntas para reflexão. Óbvio, eu estou vivendo o meu propósito? Escreve para mim, você está vivendo o seu propósito? Se não, qual é esse propósito? Você já buscou? Você sabe o que seria? O que você precisa fazer para viver o seu propósito? Aí coloquei aqui, pessoas que gostam do que fazem são líderes melhores. Lógico. Faço com amor, faço com prazer, faço com alegria. Me motivo, me energizo, vou trabalhar feliz. Óbvio, tá? Então, isso é muito importante. O que vimos até aqui,
modelo de competência do Scott, né? Conhecimento, habilidades e atitude. As habilidades inegociáveis, né? Que é a formação, idiomas e gostar de pessoas. E a gente falou um pouquinho sobre nova riqueza e propósito, tá bom? Agora a gente dá continuidade aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre pensamento estratégico.